Eu sou Andréia Nunes e estou aqui com vocês mais uma vez falando de equilíbrio, autoterapia com cristais. Foi dessa maneira que eu encontrei a solução para um problema enorme que eu vivi particularmente. Mas eu não vou só contar essa história para vocês, porque foi a minha, com você acontece, com as outras pessoas não. Então aqui embaixo desse vídeo eu tenho depoimentos de pessoas que também tiveram resultados, porque se acontece para mim, acontece para outras pessoas que utilizam, né? Então, meu nome, para quem não me conhece, é Andréia Nunes. Eu tenho um canal no YouTube onde eu posto vídeos semanais gratuitos, são aulas que eu dou sobre a minha vivência com cristais, né? E por que é que isso nasceu? Qual foi a origem disso? Eu nunca contei essa história, mas agora eu resolvi explicar para vocês por que eu cheguei nesse método tão poderoso que eu partilho com a maior segurança e com a maior tranquilidade. A história começa assim. Em 1988, eu tinha 26 anos e o meu pai adoeceu, meu pai teve câncer. Eu tinha um apego, amor, uma coisa assim, eu não estava preparada para isso, foi uma surpresa. Me pegou despreparada, me pegou desprevenida. E eu resolvi que eu ia fazer de tudo para tentar salvar a vida do meu pai. E até o último suspiro dele, eu verdadeiramente tentei reverter essa doença e esse câncer, mas a coisa já estava num nível que eu não tinha mais condição e a gente perdeu, né, para o câncer. Só que eu peguei essa situação e fiz o seguinte, eu disse assim, o que é possível ser feito para prevenir esse tipo de doença e outras tantas que a gente sabe que existe. E aí eu comecei a pensar, bom, por que no pâncreas? Por que não em outro lugar, né? Por que não foi no pulmão? Ele fumava 4 maços de cigarros por dia, poderia ter sido no pulmão, mas não, foi no pâncreas. E aí eu descobri assim, eu vou estudar o pâncreas. E aí resolvi estudar a função, para que serve o pâncreas, que foi o ponto que ele fragilizou. Aí eu descobri para que servia o pâncreas. Depois que eu descobri para que servia o pâncreas, eu descobri qual é a emoção que pode fragilizar esse órgão no nosso corpo físico. Bem, e comecei a fazer uma pesquisa da minha vida, dos meus tios, das pessoas que... Eu comecei a fazer uma pesquisa. Quem morreu disso, como é que era a vida, como é que era a emoção, por que tal, por que não... Enfim, câncer de garganta, pessoal que tem muita amidalite, engole muito sapo, tem dificuldade na comunicação, por aí foi. Até que, um dia, como vocês conhecem essa história, eu não sabia qual seria o método, mas eu sabia que existia algum, eu não sabia qual era. E, no caso, eu assisti uma entrevista da Virgínia Cavalcante, lançando o livro O Equilíbrio da Energia está no Salto do Tigre. Eu fiquei muito entusiasmada, porque não tinha uma implicação religiosa nem antirreligiosa, o princípio era físico-químico. E o cristal, a tecnologia já tinha provado a eficácia dele. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi testar em mim. Eu estava com uma gastrite na época. Eu comecei a testar em mim a terapia com cristal. Primeiro eu fui no físico, onde estava a origem, descobri o porquê da emoção que estava gerando aquele bloqueio energético a ponto de fazer uma gastrite. E depois eu comecei a tratar do meu campo emocional com a finalidade de não mais fragilizar
órgãos, as minhas células, o meu sistema imunológico ia adoecer. Bom, o resultado disso é que desde então eu não adoeço mais. Então eu vou contar para vocês nesse e-book que eu realmente elaborei com muito amor, com muito carinho. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse um dia partilhar isso. Isso era uma coisa pessoal, isso era um trabalho que eu fazia em mim, na minha família, nos meus amigos, mas eu nunca imaginei que eu fosse vender isso. Ocorre que a gente está vendo, eu estou muito assustada com o número e o índice. A Organização Mundial de Saúde, ela já revelou índices de depressão, que não é tristeza, depressão é uma coisa patológica. E o que gera depressão? Né? A gente não vai entrar em detalhe aqui, mas ansiedade. Que estranho, por que as pessoas sofrem de ansiedade? Eu conheço uma pessoa que morreu de ansiedade aos 26 anos. Então, a ansiedade é uma coisa séria, seríssima. Dor de cabeça. Fala sério, quem não tem dor de cabeça? Gente, que coisa horrível. Eu tinha dor de cabeça crônica, nunca mais eu tive isso. Tudo isso é consequência, né? Além da dor de cabeça, a gente tem aí o medo. As pessoas têm medo, as pessoas estão com muito medo, estão muito inseguras, né? E então eu fui elencando essas situações que eu estou observando na convivência com amigos, familiares, num contexto geral que a gente vê. Eu não vejo TV, eu não assisto telejornal. Cardoso até fala tragédia nacional, morro de rir, porque é verdade, é tragédia nacional. Então não tem condição. Mas eu descobri uma forma, e eu vou contar para vocês nesse e-book como é que vocês podem evitar esses males, né, que deixa você... Quem não tem uma ansiedade em alguma circunstância, como é que eu lido com isso? Como é que eu faço para que isso não me desequilibre? Tudo isso eu vou contar para vocês, eu vou ensinar, eu vou pegar na sua mão e vou explicar passo a passo como que você pode evitar esse tipo de situação. Algumas pessoas que receberam o capítulo 1 desse e-book e outras que nem receberam o capítulo 1, apenas assistiram os meus vídeos, já têm resultados. Imagina quando você tiver o e-book, quando você tiver a informação e a revelação de 20 anos de vivência. Eu partilho 20 anos de pesquisa, de vivência com os cristais. E é isso que eu quero partilhar com vocês. Aqui embaixo você pode, agora, nesse instante, mudar qualquer circunstância que você esteja vivendo, que ainda esteja no nível emocional. No nível físico, eu não dou garantia não, porque depende muito do estágio da situação, mas no nível emocional eu garanto que isso não vai se transformar num câncer que levou meu pai um dia. Fiquem na luz, apostem, confiem, acredite. Eu sei que isso vai funcionar para você, assim como tem funcionado para mim. E é isso que eu queria falar, é isso que eu queria dizer, é essa história que eu queria contar nesse lançamento desse e-book que contém todos os experimentos e as formas que eu descobri de evitar isso. E também de ajudar muitas pessoas. E eu espero poder continuar ajudando a centenas de milhares de pessoas a combaterem a doença física.